Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao curso Compreendendo a Depressão. Eu sou a psicóloga Maria de Nazaré Almeida dos Santos, diretora do Instituto Esfera Mental. Sou a psicóloga clínica, pedagoga, especialista em avaliação psicológica, especialista em educação especial inclusiva, MBA, executivo em gestão da psicologia organizacional, psicanalista em formação. Pensar sobre a saúde mental envolve melhorar o bem-estar e a qualidade de vida. Infelizmente, a saúde mental ainda é pouco compreendida pelas pessoas e carrega muitas ideias distorcidas que foram construídas ao longo da história. Uma delas é a de associar a saúde mental ao contexto de doença ou de loucura. Muitas pessoas até dizem: "Eu não sou doido, ainda não estou louco para precisar de psicólogo ou psiquiatra." Foram criados alguns tabus e preconceitos diante de toda a história e de uma construção de uma sociedade em que ainda não compreende a importância da saúde mental, da saúde emocional de cada pessoa. Não é bem visto aquele que expõe seus próprios medos, inseguranças ou sentimentos pessoais, pois assim você estaria demonstrando fraqueza, fragilidade. As pessoas são mais resistentes ou tentam negar a importância dos cuidados com a sua própria saúde mental, não respeitando seus limites e deixando de se perceberem. Dificultam o seu desenvolvimento emocional e, por isso, não adquirem habilidades e estratégias mais saudáveis para lidar com os momentos mais difíceis da vida. O modo de vida atual, mais agitado, com maior acúmulo de atividades e a sobrecarga, o resultado é que as pessoas acabam adoecendo. Da mesma forma que uma pessoa precisa cuidar de sua saúde física, criando hábitos positivos como se alimentar bem, ter um bom sono ou fazer atividade física, também precisa cuidar da sua saúde mental, desenvolvendo hábitos positivos também para isso. A saúde mental envolve a qualidade em como que a pessoa lida com os seus próprios pensamentos, sentimentos, emoções durante o dia, nas atividades e nas relações com as pessoas diariamente. Nesse sentido, compreender que o autoconhecimento ajuda na identificação do que a própria pessoa está sentindo, o que a incomoda, o que gera sofrimento, quais são os limites pessoais e o que pode lhe trazer bem-estar e felicidade. Refletir sobre essas questões possibilitará você a desenvolver maior habilidade em lidar com as suas próprias emoções, auxiliando na tomada de decisões e que poderão ser fundamentais para a manutenção da saúde mental e emocional. De maneira prática, se você perceber sobre como reage às situações e o que pode fazer para melhorar, a maneira como lida com essas situações que lhe causam mal-estar ou que lhe tiram do equilíbrio, saber como é preciso pedir ajuda se torna um importante recurso para ajudar a encontrar novas maneiras de lidar com os reveses da vida, impactando positivamente no autocuidado. A pessoa aceitar que possui limites e aprender a pedir ajuda é um grande passo para o cuidado da própria saúde mental e emocional. Dentre alguns hábitos positivos relacionados à saúde mental, está cultivar bons pensamentos. Você pode aprender muito com as situações às quais vive, ampliar seu autoconhecimento e assim desenvolver maior habilidade para cuidar da sua saúde mental, melhorar sua qualidade de vida e as relações que você tem com as pessoas com quem convive. O transtorno depressivo
tem um potencial significativo de comorbidade e mortalidade, contribuindo para o suicídio. Incidência, resultados adversos de doenças médicas, interrupção das relações interpessoais, abuso de substâncias e o tempo de trabalho perdido. A PNS, Pesquisa Nacional de Saúde, em 2019, apontou que 10,2%, o equivalente a 16,3 milhões de pessoas com mais de 18 anos, estavam sofrendo de depressão. Quando o levantamento anterior foi realizado em 2013, eram 7,6%, o equivalente a 11,2 milhões de pessoas, um adicional de 5,1 milhões de pessoas durante esse período de 2013 para 2019. O número de pessoas que vivem com depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, está aumentando, 18% entre 2005 e 2015. A estimativa é que atualmente mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com a doença em todo o mundo. O órgão alertou ainda que a depressão figura como uma principal causa de incapacidade laboral do planeta. A depressão é diferente de flutuações habituais de humor e respostas emocionais de curta duração aos desafios da vida cotidiana, especialmente quando de longa duração e com intensidade moderada ou severa. Ela pode se tornar um sério problema de saúde, destacou a organização. Os dados mostram que quase 800 mil pessoas morrem anualmente em razão de suicídio. No Brasil, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é considerado o país mais ansioso do mundo e está entre os primeiros mais depressivos. Ainda de acordo com a OMS, cerca de 5,8% da população brasileira sofrem de depressão, um total de 11,5 milhões de casos. O índice é maior na América Latina e o segundo maior das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos, que registram 5,9% da população com transtorno e um total de 17,4 milhões de casos. O levantamento mostra que, além do Brasil e dos Estados Unidos, países como Ucrânia, Austrália e Estônia também registram alto índice de depressão em sua população, 6,3%, 5,9% e 5,9% respectivamente. Entre as nações com os menores índices do transtorno estão as Ilhas Salomão, 2,9%, a Guatemala, 3,7%. A prevalência da população mundial, segundo a OMS, é de 4,4%. Dificuldades ao tratamento. Apesar da existência de tratamentos efetivos para a depressão, menos da metade das pessoas afetadas no mundo e em alguns países menos de 10% dos casos recebe ajuda médica. As barreiras incluem falta de recursos, falta de profissionais capacitados e o estigma social associado a transtornos mentais, além das falhas no diagnóstico. O fardo da depressão e de muitas condições envolvendo a saúde mental está em ascensão em todo o mundo. OMS. Tratar a depressão como doença é um dos primeiros passos para se reverter esse quadro. Uma pesquisa no Google pode nos levar a compreender melhor a dimensão do problema. Deixa de frescura, é falta de Deus, você precisa ter mais fé. Esse sentimento é falta de ocupação. Pare de querer ser o centro das atenções. Tem que se esforçar mais, seja mais forte. Deixa de ser egoísta, você não é o único que sofre. Há pessoas em situações piores que a sua. Você parece estar tão feliz, você está inventando essas coisas. Eu sei bem como é isso. Às vezes me sinto assim, é só uma fase. Você está precisando se distrair. É um retrato de como que a sociedade, ainda no século XXI, enxerga as doenças emocionais
especialmente a depressão. Existem muitos estigmas, muitos preconceitos que impossibilitam o diagnóstico, que impossibilitam o tratamento e, infelizmente, em muitos casos, quando as pessoas chegam ao consultório ou chegam a procurar ajuda médica, já está num estágio muito mais avançado, no nível de depressão mais elevado. A doença não deixa marcas aparentes. É impossível de ser diagnosticada por exames de imagem. É confundida constantemente com tristeza, os sintomas podem passar despercebidos. Isso significa que quem sofre de depressão tem a sua rotina virada do avesso. Ela deixa de produzir e tem a sua vida pessoal bastante prejudicada. Por isso, já passou da hora de compreendermos a depressão. Alguns estudiosos consideram a depressão como o câncer da alma. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é um dado antigo, em 2020, a depressão seria a principal causa mais incapacitante em todo o mundo. Em 2018, a Organização Mundial de Saúde estimou que em 2020 a depressão seria considerada a doença mais incapacitante do mundo. Pois bem, estamos em 2021 e se tal estimativa ainda não se confirmou, certamente estamos bem perto disso. Em 2030, ela será o mal mais prevalente do planeta, à frente de câncer e de algumas doenças infecciosas. Hoje, segundo o estudo epidemiológico publicado na revista especializada BMC Medici, 121 milhões de pessoas estão deprimidas. Para se ter uma ideia, é um número quase 4 vezes maior do que o de portadores de HIV/AIDS, que é 33 milhões. Só para vocês terem a ideia de como que a depressão ela vem aumentando em um nível enorme, em que alguns estudos ainda não têm essa mensuração, né, considerando principalmente as demandas atuais da qual a sociedade está vivendo. Vivemos numa sociedade que constantemente nos impõe padrões ideais, na maioria das vezes inatingíveis. Assim, surge uma pressão para correspondermos às expectativas, tanto as externas como as internas, que incidem numa urgência em sermos reconhecidos como o melhor, seja no desempenho profissional, no corpo perfeito, nas relações afetivas ou na aquisição de bens materiais. E assim, sem avaliarmos nossos próprios limites e necessidades, seguimos tentando nos encaixar em tais modelos sociais. Os efeitos de viver constantemente com essa sobrecarga física e psíquica podem desencadear sofrimentos que não raro levam a quadros de depressão, afligindo a autoestima, um dos sentimentos mais essenciais para a qualidade e o bem-estar do ser humano. A depressão ela chega de mansinho, é uma doença silenciosa através de reações comuns do dia a dia, como pode ser confundida com cansaço, desinteresse em atividades, isolamento, pessimismo, mudanças no apetite e no sono, sentimentos de inutilidade, pensamentos recorrentes de morte, que na pior das hipóteses podem até levar ao suicídio. A depressão é considerada por muitos a doença do século, o mal do século. Por isso, é essencial, durante esse curso, você compreender que a depressão é uma doença. Ela é muito mal compreendida, estigmatizante, que atinge homens e mulheres em algum momento de suas vidas. Precisamos nos prevenir para não sermos atingidos por ela. Apesar dos dados alarmantes, a depressão é um transtorno mental que não é levado tão a sério como deveria. Por isso, é importante, para nós começarmos a compreender o que seria a depressão, nós fazemos uma distinção entre o que é a tristeza.
A tristeza é um sentimento que faz parte da vida do ser humano, da minha, da sua. Pode ser proveniente de alguma situação ruim, associada a situações de perdas, sofrimento, decepções. Em algum momento da nossa vida, nós vamos nos sentir triste, porque a tristeza é uma emoção inerente, é uma emoção primitiva e sempre vai nos acompanhar, né? Diante de situações difíceis que podemos estar vivenciando. A diferença de uma tristeza comum para uma tristeza de depressão, nós vamos compreender melhor mais à frente. Mas só para a gente compreender que estar triste, se sentir triste, não significa necessariamente que você esteja com uma doença, que você esteja com depressão. O transtorno depressivo, o que é a palavra transtorno? É um ato ou efeito de transtornar, de causar incômodo, contrariedade, situação que causa desconforto, geralmente imprevista e ruim, uma situação que causa um transtorno terrível. A própria palavra, ela já tem um significado quando a gente ouve, transtorno, né? Então, quando causa transtorno, aí sim é para a gente tá com alerta, né? Para a gente com essa compreensão de que se te causa transtorno, se te causa dificuldades na sua rotina, alterações no seu dia a dia, é importante você acender o sinal de alerta ou você perceber nos seus pacientes, nas pessoas das quais você convive, que aquela pessoa pode estar sim passando por algo além de uma tristeza, que ela pode estar enfrentando um transtorno, porque está causando de fato impacto na vida dela, na rotina dela. É importante distinguir entre estados emocionais transitórios relacionados a eventos da vida e a depressão clínica, que leva a perturbação profunda no funcionamento mental e social do indivíduo. Então, esses estados transitórios que uma pessoa pode estar passando por uma perda de um emprego, uma perda de um ente querido, um término de um relacionamento, são estados transitórios que a pessoa vai estar vivenciando durante a vida dela. Mas a depressão, ela é um estado que vai permanecer por um período muito maior. A depressão, ela tem uma história curta como termo diagnóstico e clinicamente significativo. Ninguém reivindicou o feito de tê-lo cunhado, sendo que quem tenha sido pode não ter se sentido justificado por apresentá-lo. A palavra depressão provém do termo latim depressus, que significa abatido, aterrado. Então, olha só o significado dessa palavra, né? Faz justamente referência a todos esses sintomas de diagnóstico que a gente está começando a ver nesse curso. A pessoa se sente de fato abatida, aterrada, submersa a tantos sentimentos internos, a tantas demandas emocionais dos quais ela não consegue estar lidando naquele momento. A depressão é um construto complexo. Construto é uma construção puramente mental criada a partir de elementos mais simples para ser parte de uma teoria. Sobre a nomenclatura da depressão, ela é um termo amplamente usado, principalmente na psicologia e na psicopatologia, mas também ela é muito utilizada na economia, meteorologia, ciências biológicas e diversas outras áreas da atividade humana. Todos os sentimentos de sofrimento e tristeza causados pelas adversidades foram associados incorretamente à depressão. A depressão clínica é um transtorno mental que, devido à sua gravidade, tendência à recorrência e alto custo para o indivíduo e a sociedade, precisa ser diagnosticada, tratada de forma apropriada. A depressão, como muitos transtornos mentais,
se caracteriza pela presença de uma série de sintomas que podem mudar com o tempo. Os sintomas se agrupam em diversas combinações e apresentam uma variabilidade infinita no nível individual do paciente. Organizar os sinais e sintomas segundo as suas características comuns é um passo necessário para a compreensão de sua psicopatologia. A depressão significa uma experiência afetiva, é um estado de humor e uma queixa relatada como sintoma, bem como um transtorno definido por uma série de critérios. É interessante que possamos compreender que para ser diagnosticado a depressão, o transtorno depressivo, é feito uma série de critérios, uma série de sintomas que precisam seguir um tempo, uma característica, e esse diagnóstico ele é clínico.